Obrigado, Paulo, meu querido amigo. Boa noite a todos os irmãos queridos que estão aí conectados conosco, ainda nesse formato virtual, né? Eu, um carente do contato, né, do dia a dia da Casa Espírita, dos abraços fraternos, e de toda essa dinâmica de convívio fraternal que nos aquece a alma, que nos alimenta o coração, né? E nos permite a vivência do amor cristão. Eu tenho sentido muita falta dessa proximidade afetiva. Mas, de qualquer forma, estamos juntos aqui, ainda, como falei, de forma virtual, mas o importante é nós nos mantermos focados no nosso objetivo de divulgação da doutrina espírita, de vivência, naturalmente, agora num contexto um pouco diferente dos princípios cristãos, né? Sendo fiéis seguidores do nosso Mestre Jesus e porta-vozes, né, dessa doutrina maravilhosa que vem trazer para nós a consolação, o esclarecimento, nos colocar, né, nos contextualizar com relação à vida neste mundo, principalmente nesses momentos mais difíceis que a gente está passando, né? Que a gente sabe que o nosso orbe está passando por um processo de grandes mudanças, e é importante que nós façamos também as nossas mudanças no nível pessoal, no nível íntimo, para que a gente possa acompanhar todo esse movimento de progresso, né? Parece meio caótico, mas é preciso muitas vezes que as coisas se desorganizem para que elas possam ser reorganizadas de uma forma diferente. E de vez em quando a vida vai nos fazer esse convite, né? Vai nos colocar em circunstâncias, situações onde a gente vai ter a nítida sensação de que as coisas estão fora de ordem, estão fora de lugar, que naturalmente é um convite para que a gente venha repensar muitas coisas na nossa vida. Então, acho que o momento ele é alvissareiro, é um momento importante. Nós estamos aqui recolhidos, né, na intimidade dos nossos lares, dos nossos ambientes familiares, que precisam também, de certa forma, serem fortalecidos, né, e a gente precisa aproveitar também esse momento para isso, para fortalecer os nossos vínculos, trabalhar as dificuldades no ambiente familiar, né, superar os conflitos e construir dentro de todo essa sensação de caos que a gente está vivendo à nossa volta, algo que seja bom, né? Algo que nos permita a nosso crescimento, a nossa evolução, né? Já que o propósito de nós estarmos aqui é esse. Esse tema de hoje é um tema essencial para a nossa vida. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, eu reforço essa importância. É um tema essencial para a nossa vida. E eu espero que a gente possa aqui nesta noite produzir algumas reflexões, tocar um pouco o coração, despertar para algumas ideias, algumas percepções e, quiçá, modificar alguns comportamentos, né, dentro dessa intenção, desse desejo de nos tornarmos melhores a cada dia. E que bom que a gente tem a doutrina espírita para nos dar esse suporte, para nos indicar a direção correta, certa da nossa evolução, né? Isso para nós deve ser motivo de muita gratidão a Deus e de muita alegria por estarmos usufruindo, né, dessa doutrina tão santa, tão maravilhosa, que nos dá tanta base para a gente viver neste mundo, né, e entendermos o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e que a gente possa seguir em frente, aí focados nos nossos objetivos evolutivos, né? Sempre usando as ferramentas que, por acréscimo da misericórdia divina, nos foram dadas, né? Especialmente a doutrina espírita. Tá? Então, cabe a nós fazermos bem a nossa tarefa, né? O nosso dever de casa, para que a gente possa retornar ao mundo espiritual após esse período aqui de vivências terrenas com êxito, né?
e com a sensação de que a gente fez da melhor forma que a gente pôde. Talvez não tenha sido perfeito, não terá sido perfeito, mas empreendemos todo o esforço possível para a gente fazer o melhor, né? E Deus naturalmente se alegra, o nosso Pai se alegra. Qual é o pai que não se alegra com o bom desempenho do filho, com o êxito do filho, com o sucesso do filho? Então, o Pai se alegra com certeza com os nossos avanços. E o nosso Mestre Jesus, que é a nossa fonte de inspiração também, né? Ele que veio trazer tantas mensagens bonitas para nós, de incentivo, né? O Evangelho está recheado de mensagens motivadoras. Quando ele diz lá, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que lindo, né? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais. Então, são sempre mensagens que estão nos incentivando a nós assumirmos o nosso potencial, fazermos aflorar as nossas virtudes, as nossas qualidades divinas, nos tornarmos verdadeiramente, legitimamente virtuosos, né? A semelhança de Deus, nosso Pai, na sua perfeição. Lógico, né? Que ainda temos um caminho muito grande para a gente percorrer, mas o importante é que a gente consiga caminhar dentro de um compasso que nos permita a gente ter essa sensação de que a gente está evoluindo, que a gente está progredindo, que nós estamos conseguindo alcançar resultados favoráveis, né? Dentro dessa compreensão da imortalidade da alma, de uma visão muito mais ampla que a doutrina espírita nos traz do que seja vivermos neste mundo e qual é o verdadeiro objetivo da encarnação, de estarmos aqui encarnados, tá? E é isso, gente. Autoconhecimento é um tema espetacular. Eu acredito que seja a ferramenta indispensável. A gente está falando aqui de evolução, né? E o conhecer a si mesmo é tão é tão interessante esse assunto, esse tema, porque a gente se dedica a conhecer muitas coisas nesse mundo que a gente vive, né? O conhecimento faz parte da nossa vida, da própria doutrina espírita, né? A gente se dedica a conhecer muitas coisas, muitas vezes até de uma forma mais especializada, né? A gente busca uma formação acadêmica adequada, a gente lida com conhecimento de várias formas, e o conhecimento faz parte da nossa vida, né? Mas a questão do conhecimento de si mesmo, né? Já entra uma outra nuance do conhecimento. E talvez nós precisemos dedicar um pouco mais de tempo a essa questão. Os nossos hábitos de vida hoje, infelizmente, eles não favorecem muito o conhecer-se. A gente vive ocupado com tantas coisas do lado de fora, né? São tantos os interesses que a gente busca atender no aspecto exterior da vida, né? Da vida que se movimenta em torno de nós, da vida material, dentro dessa natureza material que ainda está tão manifesta em nós, ainda ocupa um espaço tão grande no nosso ser, né? Mas nós não temos em nós somente essa natureza material, essa consciência material. Nós temos também a chamada consciência espiritual, que momentaneamente pode estar adormecida, né? Que é a percepção, seria a percepção da nossa verdadeira existência enquanto espíritos e a nossa condição de mortalidade, a centelha divina que somos, né? Toda essa visão que transcende ao mundo físico ou à dimensão material e nos coloca nessa conexão com uma vida mais ampla, né? No sentido da nossa verdadeira origem, ou da nossa verdadeira condição enquanto espíritos, né? Então, essa é a consciência que a gente precisa fazer despertar. Todos nós temos essa consciência, mas em boa parte das pessoas, ou na grande maioria, ela ainda está em estado de entorpecimento. E aí, o grande trabalho que eu acho que a gente tem que fazer, e o autoconhecimento ele vai nos conduzir a isso, é a gente fazer esse despertar de consciência, porque eu acredito que somente isso vai gerar um movimento de grande mudança de comportamento e de postura do próprio ser humano, né, no mundo em que nós estamos vivendo. Quanto mais tempo a gente ficar nesse estado de entorpecimento por essa consciência material, vivendo muito nessa dimensão material, manifestando muito essa nossa natureza material,
mais distantes nós estaremos da condição de plenitude, de angelitude ou de vivência de uma forma mais legítima do amor, né? Então, é um cuidado que nós precisamos ter individualmente, nós que estamos aí em busca desse crescimento, nós precisamos ter esse cuidado no dia a dia de tomarmos a direção correta, né? Então, os nossos hábitos de vida, eles precisam favorecer o nosso crescimento espiritual, né? E aí, mudar hábitos não é algo tão simples assim. Mudar hábitos implica em muitas coisas, mas é preciso que a gente primeiro tenha consciência da necessidade da mudança. E segundo, nós empreendamos a nossa vontade, o nosso desejo dentro de um projeto de crescimento que vai exigir de nós disciplina, vontade, né, ação, foco, metas bem claras e definidas dentro de um projeto de vida, né, a gente consiga fazer essa movimentação e seguirmos na caminhada que vai nos levar a um objetivo mais concreto, mais real, mais verdadeiro, dentro do ponto de vista espiritual, né, que é a nossa condição original e verdadeira, né? Então, nós precisamos desenvolver essa habilidade do conhecimento de si mesmo, né? Acho que está passando da hora de a gente dedicar um pouco mais de tempo e mudarmos os nossos hábitos, criarmos hábitos que favoreçam esse autoconhecimento, né? E para isso a gente precisa desenvolver aquilo que a gente chama de estado de introspecção, né? A gente precisa no dia a dia ter essas pausas, ter esses momentos para essa reflexão em torno de nós mesmos, né? Para essa autoconsciência. E isso precisa ser algo diário e constante, né? Assim como a gente alimenta o corpo, a gente tem um cuidado de satisfazer as necessidades do corpo, nós precisamos também estar atentos e sensíveis às nossas necessidades espirituais, na nossa condição de espíritos, né? E aí criarmos as condições adequadas para que a gente tenha esse momento de encontro conosco mesmo, como parte dos nossos hábitos de vida, porque o autoconhecimento ele é uma ferramenta que precisa ser usada de forma constante, né? Uma vez, não uma vez ou outra, aqui ou acolá, mas como verdadeiramente um hábito de parar e olhar para dentro de si, fazer essa viagem interior, buscar essa introspecção, fazer esse inventário, né, de si mesmo, entender todos os nossos mecanismos internos, né, de funcionamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, da nossa interação com o mundo exterior, com a realidade que nós vivemos, como que isso, qual o impacto disso dentro de nós, né? Como que a gente lida com todas essas questões que a gente vivencia no dia a dia. E é muito bom a gente ter a sensação, né, de que a gente está aprendendo mais sobre nós mesmos e mudando os nossos comportamentos para melhor, né? Que na verdade esse é o objetivo maior. Mas essa questão do autoconhecimento ela é tratada de uma forma brilhante em O Livro dos Espíritos, na questão 919, né? E Allan Kardec faz uma pergunta, para mim, extremamente inteligente, né? Lógico, né? Poderia ser diferente. Ele pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha, dois pontos muito importantes que ele coloca nessa pergunta, né? Primeiro deles, qual é o meio prático? Tem alguma forma prática, assim, que garanta que a gente realmente vá conseguir resultados concretos no dia a dia, de a gente se melhorar, né? Então, é a primeira parte da pergunta, ele faz essa colocação. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar? Olha, além de prático, eficaz, né? Que bacana. Pergunta extraordinária. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, né? É a segunda parte da questão, né? Porque a gente lida com o mal, o mal no sentido da ignorância. Se a gente for lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, cujo título é
Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, as várias categorias de mundos, e fala especialmente sobre a Terra, que é o nosso planeta, a nossa casa que nos acolhe nesse momento, e coloca lá a Terra como um mundo de expiação e de provas, e a principal característica de um mundo, né, nessa categoria, é que o mal ainda predomina. Né? E de onde vem esse mal? Esse mal é fruto da imperfeição moral de boa parte dos espíritos, nós, né, que estamos aqui ainda reencarnados, que não compreendemos essencialmente as leis divinas e muito menos ainda conseguimos vivenciar o amor na sua plenitude. Né? Então, nos tornamos, cito Santo Agostinho de novo, né? Daqui a pouco eu vou responder aqui essa questão. Ele fala lá nesse capítulo 13, né, que a Terra é como um exílio, exílio, né, para espíritos rebeldes às leis de Deus. Então, essa é a nossa condição. Para a gente reverter tudo isso, para a gente mudar todo esse contexto, nós vamos ter que fazer um trabalho individualizado, né? Vamos ter que nos curar de dentro para fora, né? Superar essa condição de imperfeição. E lógico que a gente não vai conseguir isso numa única reencarnação, mas o processo precisa ser feito passo a passo. Né? E a gente tem que estar muito consciente de para onde a gente deve direcionar os nossos esforços. Né? Então, essa questão ela é muito interessante, e quem responde essa questão, né, é Santo Agostinho. E ele responde da seguinte forma, ele diz assim, olha, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Pronto. Ponto. Né? Então, se ele perguntou qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, e Santo Agostinho responde colocando como esse meio prático o autoconhecimento, quem somos nós para questionar isso, né? Então, ele dá para nós aí uma ferramenta fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para o nosso progresso. E aí nós precisamos, repito, como eu falei agora há pouco, dedicar tempo ao autoconhecimento, ao conhecimento de si mesmo, a nos estudar diariamente, né? Buscar essas respostas em nós mesmos. Né? Só que isso exige uma certa disciplina, vontade e coragem para o autoenfrentamento. Porque nesse processo de autoconhecimento a gente vai se deparar com muitas questões existenciais nossas, né? Que talvez a gente nem queira, ou não estejamos tão dispostos assim a mexermos nesses conteúdos que a gente carrega no espírito, né? As nossas memórias, a nossa memória espiritual, que vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho, tem muitas coisas dentro da gente, tem muitas teias de aranha, né? Tem muitas coisas que ainda nos assustam, muitas feridas que a gente carrega, mas que precisam ser tratadas, precisam ser tocadas, né? Uma ferida que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, um machucado, a gente, para curar esse machucado, a gente tem que tocar nele, tem que cuidar, tem que fazer asepsia, tem que pôr um medicamento, sabe? Vai doer naquele momento que aquilo está dolorido, mas é um processo, é uma dor que cura, né? Que traz a cura depois. Então, assim, o autoconhecimento ele pode, né, nos conduzir a esse estado, muitas vezes, de angústia, né, porque a gente vai ter que lidar com determinados aspectos do nosso ser que, né, são trabalhosos mesmo. A gente vai ter que fazer esse autoenfrentamento. Então, buscar o autoconhecimento é produzir uma reforma interior, né? A gente fala tanto de reforma íntima no Espiritismo, e é exatamente o meio que a gente tem de fazer essa reforma é através do autoconhecimento, porque a gente precisa saber em nós mesmos o que a gente precisa trabalhar, né? O que precisa ser modificado, o que precisa ser transformado. É como você reformar uma casa. A gente, quando vai reformar uma casa, a gente faz um projeto de reforma, né? A gente identifica os pontos que precisam ser cuidados, né? Se tem uma infiltração, se a parede que está ruim, o telhado que não está bom, o piso que tem que ser trocado, ou seja, a gente sabe exatamente quais são os pontos, os aspectos que vão ser
reformados, né, que vão ser modificados para melhor. Então, é mais ou menos isso que precisa acontecer com a gente. O autoconhecimento vai nos conduzir a essa identificação em nós mesmos, esses aspectos interiores, existenciais, que nós precisamos tocar neles dentro dessa proposta, né, do auto-melhoramento e da reforma íntima, né? E lá na obra Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez, ele tem um trecho lá que eu achei bem interessante, eu queria aqui trazer para a gente comentar um pouco, compartilhar isso com vocês. Ele diz assim, olha, todo esforço individual, no sentido de, pegando o gancho da questão 919, de Livro dos Espíritos, todo esforço individual, no sentido de melhorar nesta vida e de resistir ao arrebatamento do mal, só pode ser realizado conscientemente. Conscientemente, né? Então, nós temos que ter claramente em nós quais são as nossas metas, os nossos objetivos evolutivos, né? O que realmente eu preciso melhorar em mim, nessa minha proposta de evolução, dentro da perspectiva espiritual e moral, né? Que é onde está a minha verdadeira e legítima existência. E aí nós temos que empreender essa evolução consciente, sabendo exatamente para onde nós estamos indo e buscando alcançar resultados bem planejados e bem definidos nesse processo de crescimento. Ele segue aqui no texto falando, né? Vou recomeçar aqui o texto. Todo esforço individual, no sentido de melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal, só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria, vontade própria. Isso que é evolução consciente. Eu sei que eu preciso fazer e vou buscar os meios, os recursos para eu chegar aonde eu gostaria de estar, onde eu pretendo estar, né? Por disposição própria, é o que ele fala aqui, distinguindo-se claramente os impulsos íntimos, né? Lá Lázaro fala, lá no capítulo 17, fala da nossa evolução, processo evolutivo do espírito, né? Ele diz assim, olha, no princípio, nós temos apenas instintos, mais avançados e corrompidos, temos sensações, mais instruídos e depurados, temos sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, ele falou de toda a nossa trajetória, né? Instinto, sensações, até chegarmos na sublimidade do amor, né? Do sentimento. E aí Ney Prieto fala aqui que nós precisamos distinguir claramente esses impulsos íntimos, né? Porque a proposta é de uma evolução consciente, que nós tomemos a rédea da nossa própria vida e desenvolvamos um comportamento que a gente chama de comportamento proativo. É aquele que a gente sabe como lidar com as situações e a gente tem o controle de nós mesmos, né? E sabemos administrar as nossas questões interiores, no campo das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos e de tudo aquilo que a gente produz em nós. Então, distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando-se por disposições que nos levam às mudanças de comportamento. Isso constitui a chamada evolução consciente, né? Porque a gente escolhe ser assim, a gente sabe do que a gente precisa dentro da nossa proposta de crescimento. E nós vamos empreender todo o nosso esforço e toda a nossa vontade de forma consciente para que a gente possa alcançar resultados verdadeiros e resultados legítimos, né? Resultados legítimos. E lá na obra do Mundo Maior, de André Luiz, o instrutor Calderaro, ele compara a nossa mente a um castelo
de 3 andares. Né? O que é a nossa mente? André Luiz diz que a mente é o campo da consciência desperta. Né? Deus cria o espírito, coloca a inteligência, preenche-lhe, né, a inteligência. Essa inteligência é um atributo do espírito, né, que pensa, e essa mente é o campo da consciência desperta, que reflete os pensamentos do espírito e que vem como comandos para a execução no nosso corpo, na nossa máquina física, né? É perfeito, o ato da criação é extraordinário. Então, o André Luiz o Calderaro fala que a nossa mente, né, como sendo esse campo da consciência desperta, ele pode ser comparado a um castelo de 3 andares, onde no primeiro que seria o subconsciente, né, o consciente, o superconsciente, primeiro, segundo e terceiro. O subconsciente, né, que seria o primeiro, simboliza o nosso passado. Ele tem as memórias das nossas experiências passadas, né? E o sentimento que predomina nesse nível aí é o medo. Né? E é exatamente aí nesse nível onde estão os nossos traumas, os nossos bloqueios, tudo aquilo que a gente fez movidos por esse instinto de sobrevivência, né? E nós trazemos através do subconsciente essas memórias. Ele está relacionado com o nosso passado, né? E o sentimento que predomina nesse nível é o medo. No segundo andar, a gente tem o consciente, que é o nosso presente, né? O aqui e agora que a gente está vivendo, né? E o nosso consciente, ele não tem memória, né? Porque ele é nosso ponto de escolha, é o momento que a gente está vivendo agora, neste exato momento, né? E por fim tem o terceiro andar, que é o superconsciente, que aí é onde está o germe da nossa perfeição, que aí temos simbolicamente o nosso futuro, né? E as capacidades divinas que a serem manifestadas nesse nível do nosso superconsciente, e o sentimento que governa, que predomina nesse nível é o amor. Né? Lá no subconsciente é o medo, no superconsciente é o amor. Então, se a gente for imaginar esse castelo de 3 andares, a gente vai perceber que se a gente viver no primeiro andar, a nossa visão vai ser muito limitada, né? E viver no primeiro andar significa sermos governados por nosso subconsciente, por essas memórias do passado, né? E por esse sentimento predominante que é o medo. Né? Se nós optarmos conscientemente, através do nosso consciente, para mudarmos para o andar de cima, vamos assim dizer, nós vamos perceber que a nossa visão ela vai ser muito mais ampla, né? Porque quem olha lá de cima vê numa amplitude muito maior. Né? E é exatamente o que o nosso superconsciente nos permite, termos uma visão muito mais ampla da vida e do verdadeiro sentido que a vida tem, né? Dentro dessa proposta do amor, que o amor amplia a nossa capacidade de percepção da vida e nos faz perceber certos detalhes que, quando nós estamos no nível aqui do medo, no nosso subconsciente, a gente não é capaz de vivenciar isso. Né? Então, é muito interessante essa comparação, e eu acho que ela é muito rica para nós, porque nós precisamos, através desse processo de autoconhecimento, termos essa compreensão de como é o nosso funcionamento dentro do próprio ato da criação divina, o que nós somos constituídos na nossa essência. Né? E aí nós desenvolvermos todas as habilidades possíveis para que a gente possa alcançar níveis cada vez mais elevados de possibilidades, né? De realizações nesse campo espiritual e nesse campo moral. Né? E, e aí há 3 aspectos nossos que a gente pode mudar dentro desse processo da reforma íntima. São os nossos vícios, né? Os nossos defeitos e também as nossas virtudes. Né? Então, são 3 pontos importantes que a gente precisa observar nesse trabalho de conhecer-se, né? Onde é que estão os nossos vícios, os nossos defeitos e as virtudes que nós temos a manifestar ou a desenvolver em nós mesmos, né?
como essas sementes que precisam produzir os frutos do amor e de tantas outras coisas boas que a gente pode experimentar por sermos filhos de um Pai que é perfeito. E para terminar, eu vou fazer referência aqui à epístola de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 2, onde ele diz assim, olha o recado que ele deixa para nós, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E a ferramenta que a gente tem para alcançar essa autotransformação é o autoconhecimento, né? Transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Né? Porque lembra que eu falei do superconsciente, da consciência espiritual? A partir do momento que a gente usa esse autoconhecimento para a nossa potencialização, né, para que nós possamos fazer o despertar de todas essas competências divinas, a gente se afiniza com Deus, a nossa compreensão de Deus ela passa a ser diferente, a gente vai compreender um pouco melhor, como diz Paulo aqui, discernir qual é a verdadeira vontade de Deus, né? Nessa consciência, através dessa consciência espiritual. Aí vem a unicidade, Jesus fala muito bem, quando diz assim, eu e o Pai somos um, né? Tamanha essa compreensão que ele tinha da vontade de Deus, por conta da sua consciência espiritual plenamente desenvolvida, né? Que ele permitia a essa compreensão verdadeira, né? Do sentido do amor, né? E fica aí, então, né, nosso desejo de que a gente faça esse empreendimento, a gente busque esse autoconhecimento como essa ferramenta mesmo, eficaz, conforme está colocado lá na questão 919, de nós nos melhorarmos nessa vida e dessa forma a gente ir resistindo à atração do mal, porque nós vamos mudando a nossa sintonia, a nossa vibração, né? Saindo do medo para a vibração de amor. E aí tudo muda à nossa volta, tudo fica diferente à nossa volta. Porque quando a gente se eleva espiritualmente, quando a gente evolui, quando a gente cresce, isso muda a vibração do meio onde nós estamos e nós impactamos a realidade que nos cerca. Então, o melhoramento de si mesmo através do autoconhecimento, acho que é o maior empreendimento, ou o melhor empreendimento que a gente pode fazer, tá? Então, fica aí essa mensagem para a nossa reflexão nessa noite, meu amigo. Devolvo a palavra para Vossa Senhoria, meu irmão amado.